minhocário, ele é assim, ele é um ponto de referência aqui na escola, né? Porque a gente tem um minhocário aí de 30 anos, 30 e poucos anos, né? Sempre produzindo. E aí o pessoal, quando vem na escola, que fala do minhocário, eles gostam de visitar o minhocário, né? A minhoca, ela foi fundamental também nessa concretização dessas bases ecológicas e agroecológicas, porque ela ensina a gente como é que deve se fazer. Se não fizer daquele jeito, não tem, tá entendendo? Ela é determinante, certo? Se não for daquele jeito, elas vão embora, não existe minhocário. Então, tem que ser totalmente ecológica. É uma ciência, essa ciência ela envolve outras, ela é multidisciplinar, ela envolve tudo, né? Ela de tal forma conectado que não só mais as coisas da produção, mas também do social, da vida da gente, da casa, como um todo, né? No território. Mas essa característica que a agroecologia tem, que ela pode ser só daqui, desse momento, ser aqui a horta um local de resistência dentro da instituição, né? Então, eu sou engenheira florestal de formação, então a gente não discutiu isso na faculdade, agroecologia, né? A gente então olhava a floresta apenas como o quanto de madeira a gente podia tirar daquele. Então, a agroecologia ela entra na minha formação profissional de forma bem apaixonante, porque aí abre o mundo, vê um mundo de possibilidades que a floresta tem além da madeira. Dentro da história do campo, nós somos uma instituição centenária, né? Temos 101 anos, né, de existência e no decorrer desses anos todos, né, tanto passamos por mudanças na nossa nomenclatura, quanto também pela mudança dos nossos currículos. A partir de 2005, né, com a questão depois da publicação da resolução, da normativa, né, do currículo integrado, e aí a gente começou já a pensar, né, nas alternativas de como, né, desenvolver um ensino, né, que integrasse várias formas. Então eu percebo que a agroecologia se inseriu nos currículos mais especificamente a partir de então. Então começamos com o curso, né, Técnica Agropecuária integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, né, para filhos de agricultores primordialmente, e com essa inserção deles é que realmente a agroecologia foi se inserindo no currículo, né. Foi uma caminhada de passos lentos, mas que hoje a gente já vê que a agroecologia perpassa por todos os currículos dos cursos do eixo de recursos naturais e de produção alimentícia. Castanhal, ao longo desses últimos 4 anos, vem desenvolvendo atividade de ensino, pesquisa e extensão, vinculado principalmente ao fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável na Amazônia paraense. Nesse processo, a gente vem apostando muito na agroecologia e na agricultura sustentável, na perspectiva de fortalecer nossos cursos da área das ciências agrárias, principalmente nossos cursos técnico em agropecuária, nossos cursos de graduação, principalmente agronomia, engenharia de alimentos, né, e engenharia de pesca, mas para além desses cursos mais técnicos, a gente tem também avançado muito no curso da licenciatura, ao qual a gente apresenta a educação como uma possibilidade de transformação social na Amazônia, especialmente construída a partir da nossa realidade, tanto dos povos, quanto também das nossas ações concretas.
o Núcleo de Estudos em Educação e Agroecologia, na Amazônia. É um grupo que não é muito grande, a gente tem assim, a gente, se for comparar, né, o universo, eu acho que da escola, a quantidade de docentes que a gente tem, a gente consegue agregar um número significativo de professores que tem nesse trabalho que eu acho que ainda é um pouco de formiguinha, de cada um fazendo a sua parte, a gente tentando ocupar os espaços e tendo espaços de produção aqui que demonstram também essa outra possibilidade de produção tão necessária de se pensar atualmente no momento que a gente vive mundialmente, de se pensar numa transição da produção agrícola para modelos mais sustentáveis. Era muito marcante a presença de adubo químico e veneno, muito. A gente usava mesmo em grande quantidade, às vezes até preventivamente, né? E era uma tendência do mercado, era você usar. Se você não usasse, parece que psicologicamente você não tinha a esperança de produzir. Já estava num processo de retomada, porque aquela questão de que os adubos adubo químico não estavam mais fazendo efeito, já pensava em mudar de lugar ou mudar o solo totalmente, aquela situação bem até esdrúxula, né? E daí começamos a experimentar, em vez disso, começar a fazer o uso dos materiais orgânicos, dos insumos orgânicos, né? Nessa altura, o Elcio veio para cá, para a horta. Já tinha um trabalho com minhocário, já tinha um trabalho de seleção das folhas lá da frente, para separação do lixo, as folhas vinham para cá, as folhas, resto de aparas. Daí nós começamos a trabalhar aqui nessa lógica, desde aí, sem usar mais adubo mineral nenhum, sem usar nenhum veneno. E nessa transição, né, que a gente chama, que o Elcio diz, essa transição não acaba? Não, não acaba, porque é muito dinâmica a agroecologia, né? Que nesse aspecto de técnico produtivo, no qual eu gosto e me insiro, a gente vai conhecendo os outros aspectos, né? O aspecto social, o aspecto político, e a parte do feminismo, e como isso interfere, como isso é importante nessas conversas e tudo. E a gente passou a trazer todas as nossas atividades, no caso, tanto de sistema de cultivo, agricultura geral e olericultura, como na parte da agronomia, né, na graduação também em olericultura, com o aspecto da horta agroecológica. Conhecemos a permacultura, a agroecologia mais profunda, vamos dizer assim, né? Eu considero a permacultura uma agroecologia profunda, uma agricultura de base ecológica profunda. E aí, dessa forma, a gente começou a pensar novas formas de produzir animais, né? Então, a minha relação com a zootecnia é uma relação para fazer inovação tecnológica, né? Para diminuir os espaços, né? Para criar menos animais, consumir menos carne, mais alguns subprodutos, ovos, né? E isso precisa chegar com os agricultores. Com esse projeto integrador, assim, foi fundamental para ela evoluir de estação agroecológica para estação agro-silvio-pastoril Ibirá, né? Que é um nome do Tupi-Guarani, né? Foi discutido entre nós. Ibirá por quê? Porque é uma árvore com solo. Ibirá é isso, né? Ibirá é um sistema e que brota do chão. Então isso é Ibirá. Então nós hoje temos uma área zoneada dentro do zoneamento permacultural agroecológico, né? Vai de 0 com aprisco até a zona 5, que é a área de regeneração natural, que a gente vai deixar para crescer as árvores nativas, né? Temos a zona 2 e 3, né? Que são zonas que são mais para o pastejo dos animais. Ou seja, em suma, dizer que isso aqui foi uma coisa planejada também. Não foi uma coisa feita assim para ficar bonita nem nada. Isso aqui chama-se design. Bom, nós temos aqui no IFPA Castanhal um meliponário, onde a gente desenvolve atividades, né, um meliponário pedagógico,
né, onde a gente dialoga, né, a disciplina de meliponicultura, né, e apicultura, porque também a gente tem um apiário, né, diretamente com os estudantes. Então, a gente usa a metodologia do aprender fazendo, ou seja, eles conhecem, né, a atividade das abelhas diretamente, né, praticando junto com elas. A gente desenvolve um trabalho com abelhas sem ferrão desde 2008 e ele traz, né, uma diferença nos lotes e nas propriedades que os agricultores e principalmente as agricultoras trabalham. Que a partir do momento que a criação de abelhas ela entra na propriedade, você percebe sensivelmente a mudança das práticas, né, de usar herbicida, de queimar, ou seja, a gente trabalha de uma maneira mais harmoniosa com a natureza a partir do que as abelhas têm nos ensinado. Eu me empolgo muito em dar aula para os jovens e tentar trazer esse outro olhar para a produção agrícola, para que eles possam enxergar esse outro modelo possível, né? Eu acho que muitas vezes os alunos entram e eles têm o ideal de trabalhar com agronegócio, nas grandes empresas, mas muitas vezes é porque eles não têm oportunidade, inclusive, de conhecer esse outro campo de trabalho, de como ele pode ser rico, de como ele é a questão da produção de alimentos, a questão das tecnologias sociais, a questão da produção sustentável dos SAFs, das diferentes técnicas de produção, mas também essa parte social mesmo dessas relações com movimentos sociais, da questão da política pública como necessidade, como é que e aí eu tento instigar, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem excelente de trabalhar com esses jovens esse outro modelo, né? Pensando não só na parte técnica produtiva, mas também na parte social, nos movimentos, a questão do papel da mulher, dos jovens, a questão da inserção nos mercados. Quando eu entrei aqui no campus, na agronomia no caso, eu já tive contato com o NEA, que é o Núcleo em Estudos em Agroecologia. Eu já tive relações com as pessoas desse núcleo quando eu era desde o técnico, né, com o professor Acácio, com todos os colegas da agronomia nessa época que faziam parte do movimento estudantil, FEAB, Centro Acadêmico, eles sempre tinham muito contato com a galera do técnico, então eu já conhecia essa galera. E quando eu entrei na agronomia, a gente se aproximou cada vez mais. Quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar, então eu acredito que aqui a gente tem que valorizar a nossa agricultura familiar, né, as comunidades tradicionais e tudo mais, aqui na nossa região. A gente tem que formar, né, profissionais que vão buscar justamente a sustentabilidade, buscar cada vez mais um outro modo de produzir, né, algo que volte cada vez mais para a sustentabilidade. E eu acredito que aqui no nosso campus, toda essa questão é o diferencial, né? É muito importante isso para a nossa formação. Para começar, a agroecologia, ela entrou na minha vida, eu acho que de forma assim, muito sucinta. Foram em partes ali em algumas aulas, em algumas falas, em algumas ações de certos professores aqui. Eu acho que eu vi a agroecologia, assim, não com esse nome, mas com essa ideia, dentro do meu estágio aqui dentro do setor de horticultura e do minhocário. O seu Elcio, que é o técnico de lá, ele nos ensinou algumas práticas de defensivos alternativos e tanto pelo caráter lá da horta ser totalmente orgânica, né, ele nos ensinou algumas coisas sobre o que seriam a base para a agroecologia posteriormente para mim. Em projetos agroextrativistas, e a gente tem desenvolvido projetos que dialoguem com a realidade desses sujeitos. Então, a gente tem buscado muito a questão de entender as necessidades e as demandas deles a partir já do que eles têm feito. Então, por exemplo, manejo de açaizal, que hoje é uma discussão mundial. Como é que essas práticas elas estão interferindo na soberania e na segurança alimentar dessas famílias. Então a gente tem atuado fortemente em retomar de práticas que
eles já faziam tradicionalmente, que aprenderam com seus pais, mas que por algum motivo ela foi perdida no processo. Como que a agroecologia ela tem retomado essas práticas a partir, inclusive, do processo histórico desses sujeitos. E foi implantando esse nosso sistema aqui, diversificado, da forma que a gente aprendeu lá, né? Que a gente tinha a aula de agroecologia, que eu achava uma das melhores aulas, que era a agroecologia, que a gente já vive aqui e a gente não sabia, né? Então, quando com o curso que a gente fez, a gente foi valorizando mais, né? E aí a gente foi fazendo os sistemas. Porque quando a gente fala da agroecologia que a gente discute aqui, parece que a nossa vida está circunscrita às nossas atividades profissionais. Mas eu acho que a agroecologia ela está muito mais na minha vida privada, no meu dia a dia. Então, a agroecologia hoje, ela se faz na minha vida quando eu compro produtos da Laís Mendes, nossa aluna egressa da turma de 2011, que tem produção de hortaliças orgânicas. A agroecologia está na minha vida quando eu quando eu me organizo para ter uma rotina de toda semana pedir produtos das pessoas que produzem de forma agroecológica, como a Luciana e o Tomires, lá em Garapé-Açu, como a Ana Alice, que está chegando com produtos que eu encomendei dela lá da cooperativa de Irituia. Então, a gente precisa também trazer a agroecologia para a nossa vida, para o nosso consumo, para as nossas escolhas. Então, saber nome, sobrenome e o que está por trás da produção desses alimentos. No IFPA Campus Castanhal, nós tivemos a inserção da agroecologia entre 2006 e 2009 a partir de projetos como Saberes da Terra, o Pronera, que deram a possibilidade de vários professores ensaiarem discussões a partir das disciplinas, de eventos, né? Mas a partir de 2010 esse processo ele se modifica e a agroecologia começa a ser inserida mais nos currículos. O grande desafio que está colocado para a gente é exatamente consolidar essas ações, mas amplificar esse processo como uma política pública efetiva, né? Talvez pensando a agroecologia não apenas como complementação dos processos de formação, nos cursos que ela está inserida, mas como uma correia transmissora, né, de formação de sujeitos que, primeiro, compreendam a Amazônia e toda a sua diversidade, tanto de ecossistemas como de sujeitos sociais que vivem nela, mas, acima de tudo, compreendam o contexto atual que nós estamos vivendo, né, onde há uma necessidade da gente repensar por completo a forma como nós nos relacionamos com a natureza e com os bens comuns.